Vamos às repercussões. Os adversários políticos de Jair Bolsonaro comemoraram a decisão do TSE com diversas postagens nas redes sociais. Muitas, inclusive, com palavras agressivas e até xingamentos. O deputado federal Guilherme Boulos, por exemplo, disse que serão pelo menos 8 anos sem, eu vou abrir aspas, miliciano vagabundo nas urnas, fecho aspas. André Janones também foi às redes sociais. Daniela do Vaguinho? Ele se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro. André Janones também foi às redes sociais para comentar. O deputado disse o seguinte, eu vou abrir aspas. Todos sabemos que o ladrão de 10 dedos é sim corrupto, mas ainda que não fosse, será que o animal acha que corrupção é o único crime no mundo? Assassinato é um crime autônomo. Ataque ao Estado democrático de direito também. É um jumento mesmo. Fecho aspas. Em uma outra postagem, Janones disse que não se derrota o nazismo com flores, além de chamar Bolsonaro de demônio. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a decisão do TSE tem uma enorme força didática, vou abrir aspas. O tribunal condenou os métodos da extrema-direita, como a disseminação industrial de mentiras, as ameaças à democracia, o uso da máquina pública para perseguir adversários e prevalecer na disputa eleitoral. A defesa da democracia e o enfrentamento ao fascismo permanecem na ordem do dia, um grande dia, fecho aspas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu, abro aspas, decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro, fecho aspas. Aliados de Jair Bolsonaro também se pronunciaram, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse que Bolsonaro, como representante da direita brasileira, é inquestionável e que dezenas de milhões de brasileiros contam com sua voz. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, disse, abro aspas, não tem como acreditar no que está acontecendo. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. Eu fecho aspas. Vamos naturalmente girar com os nossos comentaristas. No Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, Jair Bolsonaro muito elogiado, enaltecido por políticos, lideranças da direita, recebendo apoio como era de se esperar. Mas os opositores, os integrantes do governo e também integrantes de partidos de esquerda, acabaram xingando, fizeram alusão e associação ao nazismo, ao fascismo, chegaram a usar a palavra demônio, chamaram de miliciano, vagabundo, mencionaram genocídio. Houve um exagero aqui, hein? Acho que aí a gente tem 3 elementos para analisar, Daniel. Primeiro, é estranho você ter esse tipo de reação quando um adversário seu está caído, né? A comemoração é uma reação natural, mas xingar, mas agredir, se o adversário já foi retirado do jogo, por que fazer isso? Eu acho que isso traz um sentimento muito grande de insegurança. Eu acho que a pessoa que faz isso, ela sabe que está participando de um jogo onde tudo pode mudar de hoje para amanhã. Então, ela tem que chutar quem já está caído para ver se piora um pouco mais a situação dele. Mas não é uma conduta normal. A outra coisa que a gente vê aí é justamente a exibição do comportamento que é imputado ao presidente Bolsonaro. Então, nós estamos vendo caracterizado a grande contradição que o Brasil está vivendo hoje. Pessoas que se comportam dessa forma, acusando o presidente Bolsonaro de se comportar dessa forma. E, por último, mais uma vez, uma exibição de uma gigantesca ignorância política. São pessoas que não têm o mínimo preparo, entendimento das ideologias
e ficam usando rótulos, né? Ficam agredindo, ofendendo. Eu acho que isso, o Pavinato depois comenta, se pode até ser considerado um crime, né? Porque chamar alguém de adepto dessas ideologias mostra que essas pessoas não têm a mínima ideia, não têm a mínima noção do que estão falando. E fica cada vez mais chocante para o eleitor perceber, né, o cidadão brasileiro, o eleitor, quando se dá conta de que há pessoas com esse tipo de comportamento no Congresso Nacional, faz o dia de hoje ser especialmente amargo. É isso, a gente continua o giro com os nossos analistas. Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, declarações muito fortes, né? Desrespeitosas por parte dos opositores de Jair Bolsonaro, mas também chamou a atenção o tweet de Valdemar da Costa Neto dizendo que o partido ou a direita ou os integrantes do PL vão trabalhar dobrado e mostrar a lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. O que é possível esperar disso? Muito bem. Bom, primeiro comentando aqui as manifestações dos governistas, né? É o discurso de ódio. Eles dizem combater. Estão promovendo o mesmo discurso que eles dizem combater, o discurso de ódio. Fora a hipocrisia. O Janones aqui chega a ser ridículo, porque o Janones é um sujeito que ele chama aqui o Bolsonaro de ladrão de 10 dedos. Só que até ele se aliar ao Lula, ele chamava o Lula de corrupto junto com o PT, disse que o governo do Lula era uma roubalheira. Tem N entrevistas dele falando da corrupção do governo do PT e falando do Lula, mal, muito mal. Só que o Janones se aliou ao Lula um dia depois de ter ali o seu mandato de deputado federal cassado. Seu mandato foi cassado, junto com vários outros do Avante, pelo TRE de Minas Gerais, em função justamente de uma ação lá que eles fizeram uma manipulação das candidaturas femininas. Seu mandato foi cassado, junto com a bancada, e depois ele recorreu ao TSE, que até hoje não julgou. Perdeu até o objeto, porque ele foi reeleito mesmo estando com o mandato cassado. Isso é uma maravilha. O que garantiu que o seu recurso fosse engavetado, nunca fosse julgado? Não sei. Mas eu sei que no dia seguinte ele estava abraçado ao Lula. E aí passou a elogiar. Então, assim, isso é de uma hipocrisia que o eleitor precisa estar atento. E aí tem outros aqui, Dilma, todo mundo fazendo o discurso do ódio, o discurso de eliminação do rival, discurso que começou lá atrás. A Gleice está dizendo que o bolsonarismo inventou a máquina de destruição de reputações. Pergunta para o Tuminha se foi o bolsonarismo que inventou. Todo mundo sabe que foi o petismo que inventou. Aliás, o Lula, em determinado momento, queria eliminar o DEM, o velho DEM, né? Depois, antes PFL, DEM, hoje União Brasil, queria eliminar, extirpar da política brasileira um partido político por ódio. Então, essa gente vem alimentando ódio na política há muito tempo. E não adianta. Isso cria uma reação, essa reação cria uma outra, uma contra-reação, e isso vira um ciclo vicioso, do qual ninguém consegue sair. A política brasileira ela está sequestrada. O debate político brasileiro está sequestrado pelos extremos, pelos excessos. Vocês podem ver aqui no chat. Eu faço críticas ao Bolsonaro e já me chamam de petista. Se conhecessem a minha história como jornalista, saberiam que eu estou muito longe de ser petista. Eu sou jornalista. E jornalista deve exercer o seu ofício com independência. Muita gente pergunta: de que lado você está? Eu estou do lado do pagador de impostos, aquele que banca essa farra. Hoje deve ter festa, né? Às nossas expensas, com o nosso dinheiro. Em relação ao Valdemar, o Valdemar, claro, ele está usando daquilo que é mais caro à política e daquilo que hoje também promove o engajamento e que traz o eleitor junto com a liderança política, que é a lealdade. Aliás, palavra cara ao Bolsonaro. O Bolsonaro sempre
usou essa palavra para as suas relações políticas. As suas relações políticas, elas são fundamentadas nisso, na lealdade e na submissão. É o que acontece com grandes lideranças populistas, como acontece com o Lula. Se ele se sentir traído, ele descarta na mesma hora e usa os seus auxiliares para atacar a reputação daquele que virou o traidor. Nós vimos isso acontecer, inclusive, com o próprio Sérgio Moro, com Bebiano, com Santos Cruz, com tantos outros que passaram aí pelo governo do Bolsonaro. E isso acontece sempre, já aconteceu N vezes também com o próprio governo do Lula. Lula já demitiu o ministro, né, o Cristóvão Buarque, lembra, Zé Maria, por telefone. Então o Lula é o seguinte, ele também não tolera críticas, não faz autocrítica, nunca o fará, nem em relação à roubalheira das suas gestões, e também não permite críticas. Essa é a grande democracia que Lula defende e tantas outras lideranças. Eu estou muito preocupado com o futuro, aliás, estou preocupado com o presente do nosso país, por tudo aquilo que eu já falei, já comentei. É importante a gente entender que qualquer tutela de um poder sobre o outro acaba criando um problema institucional, porque viola a Constituição, atrapalha tudo. Então, não esperem que essas decisões que muitas vezes são tomadas aí com o fígado, decisões judiciais que são feitas com esse vigor revanchista, não esperem que isso termine de uma forma boa. Por quê? Porque amanhã o jogo pode mudar e aí a liderança que hoje está comemorando, amanhã ela pode ser alvo desse mesmo processo. Então eu estou vendo aqui os lulistas, esquerdistas, soltando fogos de artifício. Infelizmente, talvez os mais céticos, os mais lúcidos, já tenham claro o que está acontecendo e temam pelo que está por vir. Hoje comemoram, amanhã podem estar chorando. Vamos agora continuar em Brasília. José Maria Trindade. Zé, para quem esperava que Lula iria pacificar o país, parece que os governistas não entendem dessa forma. Foram manifestações, como bem disse o Dantas, de ódio. Manifestações desrespeitosas, né? E que não condizem com a verdade. Jair Bolsonaro não está fora da política, ele está na política, ele não pode se eleger. Eu tenho dito que eu sou contra ex-presidente da República se candidatar, porque entendo que ele chegou ali no ápice, no máximo, né? E ficam as ideias e fica o ex-presidente da República. Por isso, inclusive, que a Constituição dá a um ex-presidente da República assessores, salário, estabelecimento para que ele continue ex-presidente da República. Mas vários ex-presidentes se candidataram ao Senado, nunca no caso, por exemplo, do Lula. Lula não poderia voltar se fosse seguir essa ideia na Constituição, né? Então, mas nesse caso aí é impressionante porque corta ou tenta cortar uma grande liderança. Não é Bolsonaro, mas os que apoiam Bolsonaro é que acabam irritando os ministros do Supremo, os ministros do TSE e vários por aqui por Brasília. São essas ideias que irritam e que vão continuar. Bolsonaro continua na política, não se candidatando, mas na defesa das ideias e na defesa exatamente dessas pessoas. Cortar o direito de Bolsonaro é cortar o direito dessas pessoas. Essas reações, elas vão na contramão da proposta de Lula e da proposta de todos. Existem hoje duas plataformas políticas, uma de público, os dois lados. Nós temos que acabar com esta divisão do país, nós temos que acalmar os ânimos, mas na hora do vamos ver, todo mundo posta, todo mundo defende e tal, coisas horrorosas e desrespeitosas, de Bolsonaro em caixão, de Bolsonaro naquele submarino lá que implodiu, enfim, são propostas que acabam até provocando esta divisão que fortalece os dois lados. Essa divisão é que fortalece. É por isso que eles não querem, os apoiadores de Lula não querem acabar com essa divisão. Diante disso, eu falo que o Lula perde com essa saída de Bolsonaro, porque ele perde
um alvo que ele, desde que entrou na presidência da República, Lula não esquece Bolsonaro, fala sempre dele. E agora, como é que vai falar? O que vai falar do Bolsonaro, né? E Bolsonaro fica livre para fazer campanha política. Agora, o que assusta mais não é o nome, mas as decisões que estão sendo tomadas aqui nos tribunais superiores, que acabam indo contra a realidade do mundo jurídico. E isto assusta porque não traz horizontes. O ser humano precisa de horizontes, precisa saber o que vai acontecer no futuro. Hoje a gente não sabe, porque depende de decisões judiciais. Essas repercussões todas aí, elas mostram o grau de medo que essas pessoas estavam de Bolsonaro nas urnas. É isso, estamos trazendo as manifestações de lideranças e políticos sobre a decisão do TSE que condenou Jair Bolsonaro e o deixou inelegível por 8 anos. O Thiago Pavinato, claro, fará a sua análise, mas também vai trazer informações acerca da manifestação de um comediante, um youtuber muito conhecido. Eu vou falar na sequência. É isso, né, Pavinato? Eu vou chegar nele. Eu quero só fazer uma escaladinha. Quero pegar uns pontos desse negócio de pacificar, porque esse negócio de conceito relativo do PT, o pacificar deles vai ser assim. Olha, você está no Brasil, tá? A gente vai pacificar. Então é esse ponto do pacificar do PT. E eu acho interessante que no voto do Alexandre de Moraes, ele fala que um dos males, né, do populismo renasce, ele usa essa frase, a partir das chamas do discurso de ódio. A partir daí eu quero saber mesmo o que vai acontecer com o Janones. Porque Janones, aliás, o Janones, ele fala do nazismo, o nazismo não se vence com flores, ele está fazendo o quê? Primeiro, ele está chamando o Bolsonaro de nazista e todos os bolsonaristas de nazistas. Então ele vai o que? Fuzilar, câmara de gás, pena de morte, linchamento público. Vai ser legal isso aí? Eu queria saber, porque se isso não é discurso de ódio, o que é? Você viu chamar assim, o próprio demônio mata, rouba, destrói, nazista, e nazista não se destrói com flor. Olha que discurso de amor lindo. Eu quero saber o que vai acontecer com o Janones. Eu não me... o negócio dele do Twitter é André Janones, advogado. Então eu quero saber o que vai acontecer com o André Janones, advogado. Porque se não acontecer nada com o André Janones, advogado, esta decisão do TSE foi inútil. Foi inútil, não vai servir para nada. E outra coisa engraçada que ele fala é, todos nós sabemos que o ladrão de 10 dedos, por que ele fala que é o ladrão de 10 dedos? Tem ladrão com menos dedo? Eu fiquei curioso, André Janones, advogado. O ladrão de 10 dedos, você fala que é o Bolsonaro. Então tem um ladrão de 9 dedos. É uma pergunta, eu estou deixando claro, senhores, é uma pergunta. Nós sabemos que o ladrão, se ele está referindo a um ladrão que tem 10 dedos, eu acho que a maioria da população mundial tem 10 dedos. Ou ele está falando de um ladrão que é polidáctilo, que tem 12 ou 11, ou ele está falando de alguém que tem menos. É isso mesmo, Janones, advogado? Você precisa explicar isso aí, que não está legal. Quanto ao post da Gleisi Hoffmann, né? Ela fala do uso da máquina pública para perseguir adversários. O que está acontecendo com a AGU agora? Está usando a AGU para quê? Para combater o crime de desopinião. Aliás, esse termo do Dantas é maravilhoso. O crime de desopinião. O tweet do Flávio Dino também tem um ponto muito interessante, que ele diz o seguinte, ele fala no tweet dele que a justiça prevaleceu, etc. e tal. Aí ele fala, ele vai acionar, vai requerer a AGU, que é a Advocacia Geral da União, essa que persegue as pessoas por crime de desopinião, eu no caso, para que ela veja se ela pode propor uma ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face dessa conduta do Bolsonaro. Tem 2 pontos interessantes aqui.
Poder Judiciário da União. Para ser correto, eu sou uma pessoa estudada. Eu não vou me nivelar por baixo. Então, eu uso os termos com os significados exatos que eles têm. Quando eu falo em União Federal, eu falo nos estados e nos Distrito Federal. Agora, quando eu falo em União, eu falo da Presidência da República e das empresas públicas, dos ministérios, das autarquias, etc. Quando ele fala Poder Judiciário da União, ele está falando que é o Poder Judiciário do governo federal. Pode ter sido um erro, mas cabia federal aqui nessa frase, os caracteres comportam. Mas falar Poder Judiciário da União, ou foi, ele esqueceu de falar União Federal, porque Poder Judiciário da União é Poder Judiciário do governo. E eu me preocupo. Eu estou usando os termos, os significados corretos das palavras. Vejam bem. E por fim ele fala para acionar a AGU, porque o Bolsonaro tem que indenizar. Teve um dano moral contra o judiciário. Agora, eu quero saber se a AGU presta. E eu acho que ela não presta, porque se ela prestasse, ela também ia mover uma ação de indenização em nome do Congresso Nacional e do STF, porque o Lula repetiu ontem de novo que o impeachment foi golpe. Ele chamou o Congresso de golpista e chamou o STF de golpista, em especial o Lewandowski. E toda a sociedade de golpista, portanto. E chamou o Alexandre de Moraes de ministro do golpe. E aí a AGU vai entrar com um pedido de indenização contra o Lula por ter dito que o impeachment é golpe? Ora, o direito só é justo quando ele é aplicado de maneira equânime. E por fim, a cereja do bolo, que é a opinião. Não é um influenciador só, Daniel Caniato, não é um comediante. Ele é uma autoridade. A partir do momento que ele está num conselhão que custa 354 mil por reunião ao erário e vai dar palestra na ONU, ele dá palestra na ONU contra as fake news, contra o discurso de ódio. Então, esta autoridade pública, e porque é uma autoridade, cabe trazer aqui, é uma pessoa com dezenas de milhões de seguidores, com capilaridade em todo o Brasil e fora dele, disse isso da cassação do Bolsonaro. Bolsonaro foi expulso da política por um homem negro, sendo o relator, e uma mulher dando o voto decisivo. Não poderia ser mais perfeito. Percebam, senhores, o recurso do identitarismo. Primeiro, a fake news. Bolsonaro foi expulso. O correto é, ele foi suspenso. Porque no Brasil não existe pena perpétua. Logo, dizer expulso é fake news. Mas ele pode. Ele é do Conselhão. Como diz meu querido Emílio Surita, ele é do pessoal, ele é o pessoal do Leonardinho. Então ele fala expulso, não tem nada a ver, aí não é fake news, foi suspenso. Aí é o recurso mais ardiloso. Quem é que o expulsou da política? Um homem negro e uma mulher. Por que dizer isso? Porque assim ele está chamando o quê? O misógino racista perdeu para um negro e para uma mulher. E eu pergunto, e a Délis Ortiz tem o que comemorar? Porque na época do misógino, nenhuma mulher levou murro no peito de segurança do gabinete de segurança institucional. Ninguém. Nenhuma mulher. Foi grosseiro pra caramba. Mas levar um murro do jeito que a Délis Ortiz levou? Ou isso quer dizer que não importa a qualidade jurídica da decisão, se ela veio de uma minoria, se a decisão foi relatada por um homem negro e o voto decidido dado para uma mulher, por uma mulher, não importa se tivesse baboseira ali. É o vale tudo. O negro e a mulher
podem tudo. Aí eu coloco uma dificuldade, Caniato. Se fosse a Georgina de Freitas, ela deveria ser absolvida. Para quem não sabe, a Georgina de Freitas, ela era procuradora previdenciária, uma mulher e negra. E ela montou o maior esquema de desvio de aposentadorias que já se viu na história do Brasil. Então um juiz branco não poderia condenar a Georgina de Freitas porque ela é mulher e preta. Aí começa a vir essa bobajada. E claro, vale lembrar, só para finalizar, a comemoração que o Felipe Neto fez quando saiu o resultado da inelegibilidade. Um primeiro tweet, que ele fala que dia 30 tem que ser feriado. Tem aí, alemão? Ó, 30 de junho deveria ser feriado, dia que o Brasil ganhou penta, dia que o tornou o Bolsonaro inelegível. Aí eu vou lembrar quando o Lula estava preso. O que dizia o Felipe Neto? Lula foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, perdeu todos os recursos, perdeu o habeas corpus no STF. Se você vê tudo isso e fica ao lado dele, do Lula, a lavagem cerebral foi absoluta. Não sobrou raciocínio lógico coerente, só sobrou baderna. Acorde! Aí eu pergunto, esta autoridade, o senhor Felipe Neto, está me processando também, eu estou com uma montanha de processo ultimamente. Ele foi lavado, o cérebro dele foi lavado? Eu não sei, tem que lavar melhor, porque para mim continua sujo.